Olá, meu nome é Luiz, eu sou aluno de Engenharia Química da UNB e também sou atual membro bolsista do Programa de Educação Tutorial, o PET Química UNB. E junto com os meus amigos, Henrique do Nascimento Coutinho e Matheus Pereira Salles, desenvolvemos um projeto chamado Que Artigo, que visava a divulgação científica de textos acadêmicos ou artigos científicos. E aí, a nossa principal base para os textos foi um projeto já pré-existente chamado Disporum, realizado pelo PET Biologia da UFSC. E, como o nosso PET Química já tinha um contato muito grande com alunos do ensino médio, por conta das Olimpíadas de Química do Distrito Federal, decidimos então desenvolver esse projeto de divulgação científica voltado justamente para esse público-alvo, os alunos do ensino médio, por meio da nossa página do Facebook, onde a gente fazia as publicações e divulgações dos textos, textos esses que eram hospedados e se encontravam na íntegra no site da Olimpíada Brasileira de Química do Distrito Federal, acessado pelos alunos e coordenadores das escolas aqui do Distrito Federal e em torno. Bom, agora falando sobre a nossa metodologia empregada no trabalho, como que a gente estruturou o projeto? A gente fez o projeto em ciclos de atividades. A gente pegou uma comissão interna que existe no nosso PET, que é a comissão de Olimpíada, e dentro dessa comissão a gente se subdividiu em 4 grupos. Cada grupo, cada equipe estava responsável por uma atividade relacionada à publicação do nosso texto. Existia a equipe de redação, que era formada por 2 pessoas que faziam um levantamento bibliográfico, liam os artigos que tinham interesse e escreviam os textos que seriam publicados, sendo que sempre uma pessoa pegava um assunto geral de química e a outra pessoa um assunto relacionado à pandemia, ou ao coronavírus, ou à doença Covid-19. Tinha a equipe de criação de arte, que estava responsável pela criação da arte que seria publicada nas redes sociais e na própria página da Olimpíada Brasileira de Química, onde os textos eram hospedados. E concomitantemente com essa equipe de criação de arte, tinha a equipe de revisão, que revisava os textos, fazia algumas observações, análises, alterações. E feito isso, essa equipe de revisão, que também era formada por 2 pessoas, eles pegavam as observações deles e enviavam o texto final para a professora. O texto enviado para a professora era então corrigido definitivamente pela nossa tutora, né, pela mesma, que depois de feitas as alterações necessárias, reenviava o texto para a gente, que passava para outra equipe, que era a equipe de edição de marketing, que estava responsável por, de fato, publicar o texto nas redes sociais e no nosso site hospedeiros. Todo esse processo aqui levava em torno de 15 a 16 dias e as pessoas dentro das equipes, elas a cada novo ciclo de publicação, elas alternavam entre si para que todos ali presentes pudessem participar do nosso projeto, de todas as formas diferentes possíveis. E aí, essas pessoas da edição e marketing, que era da última equipe, elas acompanhavam as publicações, elas viam a quantidade de compartilhamentos e o feedback das pessoas sobre aquelas publicações. E aí, a gente ficava fazendo análise dos dados gerados pelo Facebook durante uma semana após a publicação do texto, para que assim pudéssemos ter os resultados obtidos que serão apresentados aqui hoje. Aí aqui é um exemplo de como que a gente organizava as publicações no nosso site, como que elas eram publicadas na nossa página do Facebook, com um link aqui direto para onde o texto estava de fato hospedado, que é o site da OBQ, da Olimpíada Brasileira de Química. E aí, quais são os resultados obtidos? Por meio de toda essa análise, né? Primeiro que a gente analisou 2 coisas diferentes. A gente analisou a quantidade de pessoas que foram alcançadas pelo texto, pela quantidade de pessoas que, de fato, entraram no link para ler o texto. E aí, o que acontece? No Facebook, quando ele trata de pessoas alcançadas, ele está falando de pessoas que simplesmente viram aquela sua publicação quando você deslizou o seu feed de notícias. Então, se o nosso texto apareceu no seu feed de notícias, você foi uma pessoa alcançada. Já o que interessava para a gente era o número de cliques que teriam dentro das nossas publicações, que levariam ao link, que levariam ao texto diretamente que deveria ser lido. E aí, quando a gente fez essa razão entre o número de acessos de link pela quantidade de pessoas alcançadas, a gente viu que esse valor, no começo, ele foi muito alto, e a partir do segundo texto, ele foi meio que se mantendo padronizado, mas no último texto ele teve uma pequena queda. E o que é interessante observar? Que o primeiro texto e o terceiro texto e o quinto texto, que meio que mantiveram esse padrão de quantidade de acessos ou não, eles eram textos relacionados à pandemia e ao coronavírus ou à doença Covid-19. Então, a gente observou que a relevância do assunto, que a atualidade do assunto e a necessidade das pessoas de quererem estar se informando trouxe um número significativo aqui
dessa razão de quantidade de cliques no link pela quantidade de pessoas alcançadas. Só que com base nesses dados também gerados pelo Facebook, a gente conseguiu observar que o público-alvo que a gente queria ter alcançado, que eram os alunos do ensino médio, que teriam idades entre 16 a 18 anos, eles não foram de fato alcançados, porque a maioria dos nossos textos e a maioria das nossas postagens eram acessadas por pessoas na faixa de idade de 18, 19 a 23, 24 anos. Então, a gente, infelizmente, não teve o nosso público-alvo alcançado, mas a gente conseguiu observar o comportamento da quantidade de pessoas que acessavam os nossos links com base na relevância do assunto abordado ali nos nossos textos de divulgação científica. Outro fator que a gente acha que talvez tenha corroborado, que tenha colaborado para esse não alcance do nosso público-alvo foi a questão do grau de complexidade do artigo. Talvez alguns artigos tivessem alguns temas mais específicos que gerassem uma estranheza por parte dos alunos do ensino médio. E aí, a gente também parou para analisar qual foi o impacto do que artigo na nossa página do Facebook. E a gente observou que agora aqui, tratando de engajamento, não de alcance, o que seria esse engajamento? Seria o número de vezes que as pessoas olharam a publicação e entraram no link, olharam a foto da publicação, curtiram a publicação, compartilharam a publicação ou comentaram na publicação. A gente viu que o impacto gerado pelas publicações na nossa página do Facebook resultou em um engajamento muito maior de pessoas no nosso perfil. E isso é bom, porque com isso a gente espera aprimorar o nosso projeto e, de fato, buscar alternativas que visem tornar a divulgação científica palpável para o nosso público-alvo desejado, que são os alunos do ensino médio. E aí, em relação aos objetivos alcançados, a gente não conseguiu alcançar o objetivo do público-alvo, né, dos alunos do ensino médio, mas as nossas perspectivas futuras são de aprimoramento do nosso projeto, que no momento se encontra parado para que a gente possa estar fazendo essa análise dos dados, porque o Facebook fornece muitos dados, então a gente está analisando todos esses dados que eles estão fornecendo, para que, de fato, quando o nosso projeto voltar, e que a gente espera que volte ainda esse ano, em meados de outubro, novembro, a gente espera ter um corpo mais sólido para o nosso projeto, para que ele possa gerar os objetivos que a gente realmente quer que ele gere. E aí eu deixo aqui o meu agradecimento à equipe da organização da Ecopet, ao Ministério da Educação, ao PET Química e principalmente aos meus colaboradores e amigos que, junto comigo, tornaram possível esse projeto, ao Programa Nacional de Olimpíadas, que é onde o projeto é hospedado, e, é claro, à Universidade de Brasília, que é onde todos nós, alunos do PET Química UNB, estudamos.